Boa tarde a todos, que Jesus nos envolva nesta tarde do dia 2 de fevereiro, nos fortalecendo para que possamos prosseguir a nossa caminhada. Vamos dar sequência ao estudo do livro Céu e Inferno e nós estamos ainda no capítulo 9, os demônios, né? Os demônios segundo a igreja. É isso mesmo, os demônios segundo a igreja. Estamos no item 15. Isso não é tudo. Deus permite que eles ocupem ainda um lugar nessa criação, nas relações que devem ter com os homens e das quais fazem os mais perniciosos abusos. Deus poderia ignorar o abuso que fazem da liberdade que lhes concede. Não melhor. Deus poderia ignorar o abuso que fazem da liberdade que lhes concede? É uma pergunta, né? É, pois, com conhecimento de causa que entrega as suas criaturas à sua mercê, sabendo, em virtude de toda a sua presciência, que elas sucumbirão e terão a sorte de demônios. Não tinham bastante de sua própria fraqueza, sem permitir que fossem excitadas ao mal por um inimigo tanto mais perigoso quando é invisível. Ainda se o castigo não fosse senão temporário, e se o culpado pudesse se redimir pela reparação, mas não, é condenado pela eternidade, sem arrependimento, sem retorno ao bem, seus remorsos são supérfluos. Os demônios são assim, os agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno, e isso com a permissão de Deus, que sabia, criando essas almas, a sorte que lhe estavam reservada, que se diria na terra de um juiz que usasse esse critério para povoar as prisões? Estranha ideia, que se nos dá da divindade de um Deus, cujos atributos essenciais são a soberana justiça e a soberana bondade, e é em nome de Jesus Cristo, daquele que não pregou senão o amor, a caridade e o perdão, que se ensina semelhantes doutrinas. Foi-se o tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, não eram compreendidas, não eram sentidas. O homem curvado sob o jugo do despotismo submetia a sua razão cegamente, ou antes abdicava a sua razão. Mas hoje, a hora da emancipação soou. Ele compreende a justiça, a que é durante a sua vida e depois de sua morte. Por isso, disse, isso não se pode, o Deus não é Deus. O demônio não tem nenhum tipo de poder, não é? Para começar, demônio realmente não existe. Demônios são os espíritos, né, perturbadores dos homens, porque o homem após a morte, o homem no sentido literário, né, como dizia Jesus sempre se manifestou ao homem, o Filho do Homem. Por que Jesus diria isso? Porque o espírito não tem sexo. O que hoje é homem, amanhã virá como mulher e vice-versa. Então, nós sabemos que o ser humano, o homem, após a morte, aquilo que ele é em vida. Se ele é um mau caráter, um indivíduo ruim, péssimo, tranqueira, na acepção da palavra, depois da morte ele continua sendo a mesma coisa, sendo tranqueira, perturbando as pessoas, perturbando famílias, perturbando o ser humano. Esses são os demônios que eles citam. Não existe
Satanás um poder paralelo, senão Deus não seria Deus. Isso está bem claro aqui nesse livro, está bem claro aqui nesta obra, senão Deus não seria Deus. Deus é único, o único poder é Deus. O castigo segue por toda parte esses seres decaídos e malditos, por toda parte carregam o seu inferno consigo. Não tem mais nem paz, nem repouso. As próprias doçuras das esperanças lhes mudaram em amargura. Ela lhes é odiosa. A mão de Deus os atingiu no próprio ato do seu pecado, e a sua vontade se obstinou no mal. Tornados perversos, não querem cessar de sê-lo, e o são para sempre. Eles são depois do pecado que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que caíram é, pois, impossível a sua perda. Doravante é sem retorno e perseveram em seu orgulho, face a face com Deus, em seu ódio contra o seu Cristo, em seu ciúme contra a humanidade. Pronto, está aí a explicação. Nós só alcançamos a glória quando nós nos redimimos dos nossos erros, né? E Deus deixou isso para todos. Você errar é humano, mas persistir no erro aí já é uma burrice. Chega um momento que você para e pensa, não dá, né? Não posso levar uma vida desregrada dessa maneira o tempo inteiro. Aí você muda as suas atitudes. E eles, o chamado demônio, não querem mudar de espécie alguma. Eles acham que está certo o caminho deles e vão continuar enquanto eles não resolverem mudar o modo de ser espiritualmente, vão continuar nessa mesma situação. Não podendo se apropriarem da glória do céu pelo impulso de sua ambição, esforçam-se por estabelecerem seu império sobre a terra e dela banirem o reino de Deus. O Verbo feito carne cumpriu, apesar deles, os seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Todos os seus meios de ação são consagrados para arrebatar-lhe as almas que resgatou. A habilidade e a impunidade, a mentira e a sedução empregam tudo para levá-los ao mal e consumar a sua ruína. Com tais inimigos, a vida do homem, desde o berço até o túmulo, não pode ser senão uma luta perpétua, porque eles são poderosos e infatigáveis. Esses inimigos, com efeito, são aqueles mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, vieram cobrir a terra de espessas trevas do erro e do vício. Aqueles que, durante longos séculos, se fizeram adorar como deuses e que reinaram soberanamente sobre os povos da antiguidade. Aqueles, enfim, que exercem ainda o seu império tirânico nas regiões idólatras e que fomentam a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender tudo o que tem de recursos a serviço de sua maldade, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro é, sobretudo, a ordem sobrenatural. Tem mistérios que Deus se reservou e que eles não podem descobrir, mas sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem, num golpe de vista, os efeitos em suas causas e as causas em seus efeitos. Essa penetração lhes permite anunciarem
antecipadamente acontecimentos que escapam às nossas conjecturas. A distância e a diversidade dos lugares se apagam diante de sua agilidade, mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-se quase ao mesmo tempo em diversos pontos do globo e podem descrever à distância as coisas que testemunham na própria hora em que se cumprem. As leis gerais com as quais Deus rege e governa este universo não são do seu domínio, não podem derrogá-las, nem por consequência predizer ou operar verdadeiros milagres, mas eles possuem a arte de imitarem e arremedarem. Em certos limites, as obras divinas sabem quais fenômenos resultam da combinação dos elementos e presidem com certeza aqueles que chegam naturalmente, como aqueles que eles mesmos têm o poder de produzirem. Daí esses oráculos numerosos, esses encantos extraordinários, dos quais os livros sagrados e profanos nos guardaram a lembrança e que servem de base e de alimento a todas as superstições. Sua substância simples e imaterial os subtrai aos nossos olhares, estão ao nosso lado sem serem percebidos, atingem nossa alma sem atingirem nossos ouvidos. Cremos obedecer ao nosso próprio pensamento enquanto sofremos as suas tentações e a sua funesta influência. Nossas disposições, ao contrário, lhes são conhecidas pelas impressões que delas mostramos, e eles nos atacam comumente pelo nosso lado fraco, para nos seduzirem, mas seguramente têm o costume de nos apresentar engodos e sugestões, conforme as nossas tendências, modificam a sua ação segundo as circunstâncias e segundo os traços característicos de cada temperamento, mas as suas armas favoritas são a mentira e a hipocrisia. Eles nos atingem por quê? Porque nós não queremos mudar de maneira nenhuma, não queremos deixar o vício, nós não queremos abandonar as coisas negativas que nos cercam, nós deixamos de orar, nós não oramos. Quando nós oramos, nós nos fortalecemos na fé, na esperança de que Deus é único, de que Deus é todo o poder. Então, eles continuam nos perseguindo porque nós abrimos campo nesse sentido. Nós não queremos mudar nosso modo de agir, nosso modo de ser, em pensamento, em atitudes. Então, eles nos perturbam para sempre, né? Só vão se afastar no momento que nós mesmos, resolvemos tomar a atitude, abandonando tudo que é negativo, todo sentimento negativo, contrário ao amor, contrário à caridade. Aí nos abandona com toda certeza. O castigo disse, segue por toda parte. Eles não têm mais nem paz, nem repouso. Isso não destrói nada a observação feita sobre o pequeno descanso que gozam aqueles que não estão no inferno, descanso tanto menos justificado quanto estando fora. Fazem mais mal, sem nenhuma dúvida, não são felizes como os bons anjos, mas contam-se por nada a liberdade de que gozam. Se eles não têm a felicidade moral que a virtude proporciona, incontestavelmente, são menos infelizes que os seus cúmplices que estão nas chamas,
e de resto para o mal. Há uma espécie de gozo em fazer o mal com toda a liberdade. Perguntai a um criminoso se lhe é igual estar na prisão ou correr pelos campos e cometer seus delitos à vontade. A posição é exatamente a mesma. O remorso disse: persegue-os sem trégua, nem misericórdia, mas esquece-se que o remorso é precursor imediato do arrependimento, se já não é o próprio arrependimento. Ora, disse: tornados perversos, não querem cessar de sê-lo, e o são para sempre. Desde que não querem cessar de serem perversos, é porque não têm remorso. Se tivessem o menor remorso, cessariam de fazer o mal e pediriam perdão. Portanto, o remorso não é para eles um castigo. São, depois do pecado, o que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que tombaram é, pois, impossível. De onde vem essa impossibilidade? Não se compreende que seja a consequência de sua semelhança com o homem depois da morte? Proposição que, de resto, não é muito clara. Esta impossibilidade vem de sua própria vontade ou vem de Deus? Se é o fato de sua vontade, isso denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. Desde então, não se compreende que seres tão essencialmente maus puderam ser anjos de virtude, e que durante o tempo indefinido que passaram entre estes últimos, não tenham deixado transparecer nenhum traço de sua natureza má. Se é a vontade de Deus, compreende-se ainda menos que inflija como castigo a impossibilidade de retorno ao bem depois de uma primeira falta. O Evangelho não diz nada de semelhante. Sua perda acrescenta-se, doravante, sem retorno, e perseveram no seu orgulho diante de Deus. De que lhes serviria de não perseverarem uma vez que todo arrependimento é inútil? Se tivessem a esperança de uma reabilitação por qualquer preço que fosse, o bem teria uma finalidade para eles, ao passo que não a têm. Se perseveram no mal, pois, porque a porta da esperança lhes está fechada e porque Deus lhes fecha, para se vingar da ofensa que recebeu com a sua falta de submissão, assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, prefere vê-los não somente sofrer, mas fazerem o mal antes que o bem, induzir ao mal a impelir a perdição eterna todas as suas criaturas do gênero humano. Quando bastaria um simples ato de clemência para se evitar um tão grande desastre e um desastre previsto de toda a eternidade. Tratar-se-ia, por ato de clemência, de uma graça pura e simples, que talvez fosse um encorajamento ao mal? Não, mas de um perdão condicional subordinado a um sincero retorno ao bem. Em lugar de uma palavra de esperança e de misericórdia, fé, como se Deus dissera: pereça toda a raça humana antes que a minha vingança, e admira-se que, com uma tal doutrina, haja incrédulos e ateus. E assim, é assim que Jesus nos representa seu Pai. Ele que nos faz uma lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos disse pagar o mal com o bem, que coloca o amor aos inimigos
na primeira classe das virtudes que devem nos merecer o céu. Queria, pois, que os homens fossem melhores, mais justos, mais complacentes que o próprio Deus. Nós vamos parar por aqui para darmos sequência na próxima semana. Os demônios segundo o Espiritismo. Muito bem. Meus irmãos, nós continuamos na mesma situação que somos em vida, somos após a morte. E é isso que nos faz nos transformar em demônios. Um espírito obsessor é um demônio. Por quê? Porque uma família, um irmão nosso, que vive sendo obsidiado por um espírito, ele é difícil de sair dessa obsessão. Primeiro porque ele não acredita, não é? Alguém fala a ele, ele não acredita que exista. Então, fica difícil. E aí ele atribui todo o seu sofrimento, tudo aquilo que ele passa, a um demônio. O seu pensamento, dessa forma, vai alimentando cada vez mais esse espírito, não é? Que se compraz na maldade e vê, sabe, que aquele a quem ele está perseguindo não faz nenhum esforço para sair dessa situação. Se fizer um pouco de esforço, se agarrar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, na oração, mudar o pensamento, com toda certeza, o irmão obsessor vai se afastar. Se ele fizer a oração, rogando a Deus, a Jesus, que ampare aquele espírito obsessor, aquele para ele é demônio, que ampare aquele demônio, dê a ele luz, que ele, com toda certeza, ele vai se afastando pouco a pouco. Ele vai sendo conduzido porque a oração leva ele a um caminho iluminado. E esse espírito, então, deixa de obsidiar esse irmão. Então, está aí. Os demônios segundo a igreja. A igreja atribui, na maioria das vezes, mais poder a um espírito malfeitor, nesse sentido, do que ao próprio Deus, né? Do que ao próprio Jesus. Uma boa tarde a todos. Espero que façam bom proveito dessa leitura, desse vídeo, e vamos seguindo o nosso caminho. Uma coisa é séria: em qualquer situação que estejamos, a nossa fé tem que ser maior que os nossos medos. E a nossa esperança, ela tem que ser imortal. A esperança não é a última a morrer. A esperança tem que ser imortal. Um beijo no coração de todos, muita paz e muita luz.